vai gravar a chamada? Eu tô gravando. Já começou? Comecei agora. Então é isso, sejam bem-vindos, Mas sem pressa, bem-vindas. porque dá pra cortar depois do início, então tudo bem. Ah, tá, de boa. Então, gente, que todo mundo seja bem-vindo. A gente preparou um materialzinho para apresentar ontem, só que como ontem, enfim, a gente sabia que a reunião podia se alongar um pouco, a gente achou melhor deixar para hoje. Enfim, ainda bem que a gente fez isso, né? Porque realmente hoje está sendo bem melhor. E o tema que a gente ficou para apresentação das demandas e também desse mini grupo de estudo sobre ação para empoderamento é ação para empoderamento climático, que é da sigla em inglês ACE. E basicamente a gente vai dar uma recapitulada histórica para depois falar um pouco sobre o que está sendo discutido atualmente, qual é o papel do Brasil nisso, para depois falar um pouco de como o Engaja trabalha com isso. Vamos lá. Paulette, não esquece de gravar, tá? Massa, gente. Então, só para antes de começar, eu queria falar umas coisas. Eu vou tentar ser assim mais sucinto, porque ainda tem mais duas pessoas para falar, né? O Bruno e a Gisele. E ai, meu Deus, as pessoas estão querendo entrar, socorro. E aí, esse slide, na real, a princípio era para mim apresentar as demandas, então, tipo, eu preparei ele na intenção de passar sozinho, mas depois o Bruno, a Gisele, meio que adicionou umas coisas por ser um tema bem extenso, então a gente teve que se juntar para falar. Mas é isso, enfim. Bom, antes de começar, como o Bruno falou, para quem não sabe o que significa a palavra OACE, vem da a tradução que significa ação para o empoderamento climático. Pode colocar lá, Bruno. Bom, então, contando um pouquinho de onde surgiu isso, né? O ACE, né, para o Ação para o Empoderamento do Clima, é um termo adotado. Ai, gente, outra pessoa. Vai ficar foda. É um termo adotado pelo a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Então, ele se refere ao artigo 6 desse texto, né? Esse texto ele foi formalizado e aceito pelas partes na ECO 92, que foi a conferência que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então lá que ele foi tipo assim aceito e os países que fazem parte meio que tocaram. Eu acho que isso aí é bom pra gente. Então, avançando um pouquinho essa linha do tempo, em 97, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre a Conferência de Kyoto, né, que foi a conferência que nasceu aquele famoso protocolo de Kyoto, que eu acho que pelo menos vocês já ouviram falar sobre ele, que foi um documento, né, que tem diretrizes, né, para a redução de gases do efeito estufa. Então, assim, os países aceitaram e trabalharam, né, sobre esse protocolo. Já que, e aí, avançando um pouquinho, em 2002, né, todos os países daquele ano, eles adotaram o programa de Nova Delhi, né, que foi o primeiro programa de trabalho para tratar de fato o ACE. As partes adotaram o plano durante um período de 10 anos, então ele foi de
2002 até 2012. Tu avança, amigo, um pouquinho. E dentro desse o período de 2002 a 2012, eles meio que perceberam que teve que regionalizar o ACE, né, dentro dos outros países, para que não fique uma coisa muito ampla, internacional. Então eles teve que territorializar o ACE para que todos os países meio que começassem a falar sobre esse de uma forma mais detalhada, né? Então, daí que deixa eu ver, sim. E aí, em 2009, assim, que foi assim que eles meio que perceberam a mudança, começaram a ter os workshops, né, dentro dos países, com a intenção mesmo de territorializar o ACE. Então, em 2009, esses workshops meio que aconteceram na Ásia, no Pacífico e na Europa. Daí, em 2010, né, começou a ter na África, na América Latina e no Caribe. Então, meio que eles tentaram meio que abraçar todo o planeta assim com o ACE, né? E aí, avançando mais, a gente chega em 2012, mais ou menos, aí eles meio que viram, né? Que quer dizer, quando acabou esse prazo de 10 anos, né? De 2002 a 2012, eles começaram a ver o que deu errado, o que deu certo, o que pode ser aprimorado. E aí eles lançaram o plano de trabalho de Doha, né, com a duração de 8 anos, então de 2012 a 2020. Então, se encerra agora. Então, a gente tem uma expectativa grande que na COP agora, em Glasgow, a gente meio que vai tentar definir os próximos passos para o ACE. Então, isso é um dos pontos assim que vai ser mais discutido esse ano na COP lá em Glasgow, na Escócia. Pode passar, amigo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer falar alguma coisa? Vocês podem me interromper, tá? O silêncio é uma resposta também. Você vai falar, Bruno, alguma coisa? Você desmutou no microfone. Não, eu só ia desmontar pra falar que eu acho que não. Mas pra todo mundo ficar confortável, se tiver qualquer interrupção pra fazer, pode fazer. Ok. Então, contextualizando assim um pouquinho, né? Porque eu sei que esse início do ACE é um pouco meio que confuso, até para mim, que eu estou tentando ler já faz um tempinho. Então, só para deixar as coisas assim mais claras do que é o ACE, né? As soluções para os efeitos negativos das mudanças climáticas também são os caminhos para um futuro mais seguro, saudável, limpo e próspero para todos e todas. No entanto, para um futuro se tornar realidade, os cidadãos de todos os países, em todos os níveis do governo, sociedade, empresa, precisam entender e estar envolvidos. Então, é aquilo mais que a gente conversa sempre no GT, né? E fora que para a gente tentar solucionar a crise climática, a gente tem que andar de mão dadas os países, as empresas e tal, para a gente procurar a melhor forma de combater a crise. Mas a gente sabe que, na real, não é bem assim, né? Daí, apareceu outra pessoa para me aceitar no meio do rolê aqui. Alguém aceitou para mim, obrigado.
Reconhecendo isso, os governos nacionais ao redor do mundo têm concordado em aumentar os seus esforços para capacitar, educar e envolver todas as partes interessadas e grandes grupos para encontrar e implementar soluções para as mudanças climáticas. Então é isso. Depois disso tudo, que eles entenderem que é necessário a parceria, entre aspas, assim, eles vão meio que procurar ferramentas para combater a crise climática. Passa, amigo, por favor. Então, assim, para deixar de uma forma mais ampla, assim, eu sei que é um pouco chato ficar lendo e tal, mas na internet tem pouquíssimo material sobre o Ace, então, a verdade, tem só um que eu encontrei, né, que ainda está em inglês, então tive todo um trabalho de traduzir e botar aqui de uma forma que a gente entenda, assim, que fique um pouquinho mais fácil. O empoderamento climático seria o domínio público de informações as mais variadas possíveis sobre o tema da mudança do clima, possibilitando diálogos, trocas de conhecimentos, novos aprendizados, evolução e também permitindo que o cidadão realize suas ações cotidianas de maneira consciente sobre o seu impacto no meio ambiente e incentivando a optar por caminhos sustentáveis. Seria também o incentivo à participação social para que cada pessoa se sinta capaz de expressar seus pensamentos e possa dialogar com estes entes de governo, acho que está errado, entidades de governo, talvez, empresas e quaisquer grupos e instituições para que ajam de maneira responsável frente às mudanças climáticas. Passa, amigo, por favor. Então, diante disso tudo, o ACE trabalha com 6 elementos que são, assim, os principais que definem todos os tipos de ferramentas que a gente vai usar. Então, nos slides mais para frente, eu vou falar, assim, um pouquinho de forma mais detalhada o que é cada elemento desse escopo. Primeiro é educação, né? Aí fala mudar os hábitos a longo prazo. Segundo, treinamento, desenvolver habilidades práticas. Conscientização pública, alcançar pessoas de todas as idades e estilos de vida. Acesso público à informação, disponibilizar informações gratuitas, participação pública, envolver todas as partes interessadas na tomada de decisão e implementação, cooperação internacional, fortalecer a cooperação de esforços conjuntos e troca de conhecimento. Faça, amigo, por favor. Então, aqui, falando agora um pouquinho mais detalhado da educação. A educação busca obter resultados profundos e de longo prazo, mudanças de entendimento, particularmente entre jovens. Envolver o desenvolvimento de currículos, formação de facilitadores e professores e pedagogias adequadas, popularização do conhecimento sobre as mudanças do clima. Então, isso se fala naquilo, né, a longo prazo. Tu falta, amigo, por favor. Ali, mudar os hábitos a longo prazo. Então, né, a gente acredita que a gente tentando implementar a educação sobre clima desde as escolas, tipo assim, do pré mesmo até no ensino médio, a gente vai meio que criar, tipo assim, uma
jovens que já cresçam com a conscientização sobre de tudo que acerca as mudanças do clima. Então, é uma coisa a longo prazo, porque tem todo aquele rolê de formação e tal, até a pessoa chegar na fase adulta que já sabe que isso mesmo é bom ou ruim. Então, acho que cada um vai criar o pensamento crítico em relação a isso e já ter isso assim desde sempre e que seja assim uma coisa meio que normal falar sobre as mudanças do clima em um contexto geral. Passa lá, amigo. Treinamento, isso aqui, na minha opinião, já é mais um formato que já para pessoas que já têm um pouco de experiência com o tema, para profissionais, para cientistas ou então tomadores de decisão, né, que eles aprendam ferramentas tanto de análise de gráficos e tal sobre isso. Então, programas de treinamento buscam difundir habilidades práticas que podem ter uma imediata aplicação. Exemplos incluem a capacidade de coletar e interpretar dados climáticos e conduzir inventários de emissões e identificar tecnologias favoráveis ao clima. Treinamento é sobre aprender fazendo. Indivíduos, comunidades e as organizações podem se beneficiar. Então é aquilo, né? A gente dá ferramentas para quem trabalha ou quer trabalhar com o avanço da pauta climática. Passa, amigo, por favor. Conscientização pública. Muitos governos, ONGs, organizações intergovernamentais e agências da ONU já lançaram grandes programas de conscientização pública, mas permanece uma grande necessidade não atendida de mais divulgação, criando um alcance bem sucedido. O programa que realmente muda o comportamento e envolve comunicações relacionadas e sistemáticas. Então, é aquilo mesmo de trazer a conscientização sobre o tema para todos os públicos, né? Tanto também governos, ONGs, sobre a pauta ambiental, ou a pauta climática, especificamente. Tu passa, amigo, por gentileza. Acesso à informação. Programas para envolver cidadãos, organizações da sociedade civil em lidar com as mudanças climáticas pode ser melhorado, garantindo que as informações estejam disponíveis gratuitamente. Isso é crucial para desenvolver e implementar políticas eficazes e envolver as pessoas ativamente dentro do... Amigo, ficou mudo. Foi só pra mim? Ficou mudo mesmo. Tá mudo Ai, que mesmo. susto. Paulo. Enfim. Vamos dar uns 20 segundinhos. Se ele não aparecer, a gente retoma. Enquanto isso, alguém canta uma música, vai. Pode botar a música se quiser, viu, Nai? Vai, Nai. Tu olha agora. Meu Deus. Sim, a gente vai compartilhar o slide depois. E aí a gente vai
colocar também alguns links a mais, tipo esse documento que Paulo falou, e tem mais algumas coisas mais para frente, que tem umas referências legais também. A gente vai colocar tudo no slide e vai compartilhar com vocês depois. Acho que o Paulo saiu para voltar, ou a internet dele caiu tanto que ele saiu. Eu mandei mensagem no privado dele e, tipo, nem chegou. Então, acho que a internet caiu, sim. Enfim. Oi, gente, boa noite. Oi, Cá. Em que ponto estamos? Estamos no quarto pilar de ACE, que é acesso à informação. Massa. Paulo que tá falando? Só que ele acabou de cair. Ah, Aí, enfim. Só um parênteses lá pro início do que Paulo falou, aproveitando que eu não quero falar o que ele ia falar, mas dar um plus no que ele tinha dito, é que, deixa eu voltar um pouquinho aqui, esses 6 pilares, pode parecer que é tipo a gente que tá falando, mas é muito comum quando você está discutindo o ACE, quando as pessoas já estão acostumadas um pouco a trabalhar nessa agenda, elas nem citam os pilares, os 6 pilares de ACE, elas só falam, tipo, dos 6 pilares, e aí quem trabalha na agenda já sabe quais são eles. Então é muito comum a gente acabar ouvindo que, enfim, tem que unir os 6 pilares e tal, e aí quem é novo na conversa, inclusive foi meu caso no ano passado, acaba boiando e não sabendo do que se trata isso de como assim 6 pilares? Aí depois que eu fui entender, tá, entendi. E aí o que Paulo tá fazendo é, tipo, dar uma aprofundamento em cada um deles, tipo, educação a longo prazo e inserção enfim, base nacional comum curricular. O treinamento é mais a curto prazo, você ir para empresas e, enfim, vários setores da sociedade, como comunidades, centros isolados, enfim, para fazer um treinamento mais rápido sobre o clima. A conscientização pública, que seria mais isso de você trazer um pouco da consciência mais para um alcance de votação, de resposta rápida, e acaba que esse acesso de conscientização pública, esse ponto de conscientização pública, junto com o de acesso público à informação, participação e cooperação internacional, acaba que muita gente chama esses como os pontos de direitos humanos na agenda de ACE, e apesar do próprio UNFCCC e o Acordo de Paris terem pontos específicos para direitos humanos, a gente consegue ver direitos humanos sendo começados de maneira transversal em outras agendas como esse. E tá, então, enquanto ele não volta, vou fazer outro parênteses, que é desse histórico aqui, algumas curiosidades que antigamente não era chamado de ACE, a conversa sobre o tema era a conversa sobre o artigo 6, e aí o artigo 6 todo mundo sabia que era o artigo 6 da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que não tem jeito de chamar ela de um jeito curto, porque sempre vai ser longo, sendo o UNFCCC, ou enfim, o nome da convenção. Mas aí quando surgiu o Acordo de Paris, adivinhem qual foi o artigo que mais deu polêmica? Pois é, o artigo 6 do Acordo de Paris, que é outro texto. Aí, quando as pessoas estavam falando sobre os artigos 6, acabava que só tinha essa confusão de qual artigo 6 você está falando. É o artigo 6 da Convenção Quadro ou o artigo 6 do Acordo. Aí, em 2015... em 2016... acho que foi... Não, foi em 2015 que aí deram o nome de ACE para a conversa. Assim que saiu o Acordo de Paris, eles falaram, beleza, então para a gente não confundir os acordos, toda vez que a gente for falar do artigo 6 da UNFCCC, a gente vai tratar como ACE. Então, é um nome recente pro rolê. E é isto. Acho que ele ainda não voltou, a mensagem que eu mandei para ele não foi. Então, acho que é o caso da gente pegar de onde ele parou. Você não acha, Gi? Sim, acho que sim, é melhor. Eu acho que também já estava mais pro final da parte dele, então não vai perder tanta coisa. Ele estava em acesso à informação. Tá, ele já tinha quase terminado o ponto de acesso à informação. É só lembrar que, por exemplo, um caso disso aqui no Brasil, que a gente pode ter, seria uma plataforma lançada pelo Ministério do Meio Ambiente. Foi lançada, se eu não me engano, em 2016.
que é o Educa Clima. Aí o Educa Clima era uma plataforma do próprio Ministério do Meio Ambiente, era bem legal. Aí você conseguia ver glossários sobre mudanças climáticas, porque muitas vezes a gente está lidando com mudanças climáticas, a gente vê vários termos que a gente não entende nada ali no meio e acaba desincentivando as pessoas. A gente via desde glossários de cada coisa até informações científicas mesmo sobre mudança do clima. E foi um esforço conjunto do Ministério do Meio Ambiente com o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. E na época quem estava na frente do fórum era o Serquis, se não me engano. E aí foi esse esforço conjunto. E aí a gente pode ver um exemplo disso de acesso à informação aqui no Brasil. E aí a gente consegue também perceber que quando mudou o governo, para o governo que o ministro do Meio Ambiente é o Ricardo Salles, a plataforma do Clima eu nem vi recentemente, mas a última vez que eu vi ela estava tipo muito pior. Isso no meio do ano passado, ela estava tipo faltando algumas informações e alguns pontos que tinham antes não estavam mais. E boatos que ela tinha ficado fora do ar por muito tempo, eu não sei se ela já voltou, enfim. Se vocês tiverem curiosidade, é só pesquisar Educa Clima no... Bruno, Oiê. só para complementar, porque eu acho que é importante, eu até botei ali do lado, que essa plataforma, só para a gente entender o quanto é importante essa questão também da gente cobrar isso, ela começou a surgir a partir de uma cobrança, né, de algumas organizações durante um evento que teve lá em Brasília antes da COP, que no caso foi o Engaje e o Clímax. E aí a gente estava lá com a RAC e a gente cobrou esse acesso, né, ao governo, e logo depois eles criaram, inclusive na plataforma, dizia isso, né, como que a plataforma surgiu e tinha o nosso nomezinho lá, então, só para vocês saberem que, tipo, vale a pena a gente cobrar, né, mas aí nesse governo, realmente, a plataforma parou, assim, ficou meio fora do ar. Show, eu não sabia disso, que massa. Foi antes de eu entrar no Engage. Muito massa. Provavelmente. É isso. Essa seria a ideia de acesso à informação, acesso público à informação, né? Que essa informação se torne algo transparente, né? O ponto de participação pública, que seria, na verdade, em inglês, deixa eu ver se eu acho aqui. É só porque não é bem... Oh, céus. Public Participation, é isso mesmo. Enfim, é fazer com que todas as pessoas envolvidas, né, possam escolher sobre o que vai ser decidido sobre a vida delas e elas entenderem, através dos outros pilares, como aquilo se encaixa na vida delas. Eu consigo pensar em um exemplo que seria a construção da usina hidrelétrica esqueci o nome, lá no Pará, em Altamira. Como é? Da usina de Altamira? Belo Sim, Monte. isso, a usina de Belo Monte. Então a gente percebeu que as comunidades que seriam afetadas pela usina não fizeram a participação, né? E não foram ouvidas no processo. E o local que seria, enfim, alagado e o local que seria impactado a longo prazo, ele não foi devidamente notificado, enfim. E aí acabou que um dos 6 pilares de eixo, né? Porque teoricamente a usina hidrelétrica pode ser linkada à mudança do clima de uma maneira muito fácil, já que ela não emite, e pode parecer que o Brasil está sendo um país super limpo na adoção de usinas hidrelétricas e diminuir as emissões do setor energético do país. Acaba que ele está falhando com um dos 6 pilares principais da agenda de ação para o empoderamento climático, e as pessoas ali não estão participando, não estão empoderadas, não estão sabendo o que vai ser feito. Então, esse é um dos pontos também que a gente consegue encontrar direitos humanos no meio da agenda. Só um parêntese nisso, rapidinho. Ano passado, eu tive em Altamira, a Night foi também, então de repente ela pode acrescentar alguma coisa. Mas só para compartilhar com vocês, existe para quem não sabe, um movimento chamado MAB, que é o Movimento dos Atingidos pela Barragem, lá em Altamira. É um movimento muito forte por causa de Belo Monte. Tem a juventude do MAB, que também é super atuante, eles são incríveis, maravilhosos, e é exatamente isso, eles cobram transparência que não existiu quase que em momento nenhum
em Belo Monte lá, sabe? De, tipo, terem acesso à informação, de ter um processo realmente participativo. Tudo isso que a gente está falando aqui como coisas que deveriam ter, lá não teve. Então, sugiro demais para quem quiser entender melhor na prática o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Busquem a história do MAB. O MAB não existe só em Altamira, existe no país todo, mas eu sei que eles têm um blog, eles têm um site que compartilham frequentemente notícias de vários lugares, sabe? Então fica aí de sugestão para quem quiser também. Arrasou. É bem isso. E, tipo, imaginem, se em um empreendimento como Belo Monte, que acaba sendo a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, a segunda maior do Brasil, só perde para uma da China, Itaipu, e acabou que teve todo esse problema, né, que as pessoas não foram ouvidas. Imaginem empreendimentos menores, onde a fiscalização é menor e não é responsabilidade do governo federal, mas de governos estaduais ou municipais. Então, né, a gente consegue imaginar como é para coisas que não necessitam de tanta legislação assim para serem implementadas. E claro que o interesse em Belo Monte é maior, mas também o impacto é infinitamente maior. E Alguém quer outra falar? coisa. Pode falar. Cita Belo Monte, eu já começo a lembrar de um bocado de coisa para reclamar desse troço. Belo Monte, tipo, o maior argumento para fazer Belo Monte era que era uma usina gigantesca e o suprimento de energia do país, e blá blá blá, e blá blá blá, que estava crescendo a demanda, que não ia dar conta por outras formas e tal. E aí por isso tinha que fazer Belo Monte. Esse era tipo o maior argumento a favor de Belo Monte, toda a energia que ia ser gerada ali. Mas tipo, cada vez mais está diminuindo a quantidade de energia gerada por Belo Monte. E, inclusive, ano passado, saiu uma nota do presidente da Norte Energia afirmando, e tipo, assinado por ele, que existia um risco real do rompimento de uma das barragens do Belo Monte, que era ali mais relativamente próximo de Altamira, que era da Grande Volta do Xingu, que existia realmente esse risco do rompimento, porque não foi levado em consideração a baixa natural que tinha no Rio Xingu, e que aí por isso, por causa desse risco do rompimento, ia diminuir ainda mais a produção de energia, sabe? Então, tipo, uma coisa que já trouxe impactos gigantescos para uma suposta demanda de energia que ela ia atender, ela já não atendia e está atendendo cada vez mais, sabe? Inclusive, Eliane Brum escreveu um texto sobre isso, sobre o risco do rompimento da barragem e como não estava sendo noticiado de forma nenhuma, sabe? Nem estava sendo noticiado, nem estava tendo nenhum tipo de medida de segurança realmente efetivo para as populações locais de lá. Sim, e só complementando Gisele, assim, quando a gente foi lá, a gente participou de um evento que era Amazônia Centro do Mundo, para realmente unir os povos dali da região e discutir problemas locais. E uma coisa muito curiosa é que uma das grandes reclamações que eles tinham sobre, tipo, energia na prática era o preço da energia. Porque a energia de lá, tipo, é uma das energias mais... A luz, né? Ela é a luz mais cara que tem. Então, tipo, é muito contraditório, né? Tipo, ter a construção dessa usina, que a cada dia, tipo, ela vai se acabando mais e causando mais impactos, trazendo riscos muito iminentes à população, enquanto, tipo, eles estão pagando, tipo, muito, muito caro pela energia. Inclusive, tipo, se vocês acompanharem também pelas redes sociais, eu acompanho muito. Acho que é até um ponto muito legal que a gente pode seguir acompanhando movimentos, né? Atrelar ali no nosso feed, que tem 1000 coisas aleatórias. Eles estavam fazendo uma manifestação essa semana justamente sobre isso, sabe? E, novamente, sobre as barragens, que é sempre um perigo muito iminente, né? Sim, e ó, não comecem a falar de energia não, que eu vou me empolgar aqui também. Porque, nossa, para quem não sabe, eu estudo engenharia de energia e estou tentando focar em planejamento energético. E essa história de que, a demanda do Brasil e pipipipopopó, a gente precisa de uma nova usina hidrelétrica gigantesca. Balela pra caralho, como o Gi mesmo falou. Nem tá usando, tipo, boa parte de Belo Monte. E, além do mais, tipo, como um agravante de tudo isso, a gente tem novas energias entrando, contudo que os leilões foram drasticamente diminuídos
porque, enfim, agora não precisa mais tanto, né, porque entrou em operação essa usina hidrelétrica gigantesca, em vez de eles descentralizarem das hidrelétricas, eles centralizaram e depois falaram, vamos ver aqui umas coisas de solar e eólica pra gente, enfim, dar biscoito para as renováveis de verdade, para as limpas de verdade. E sobre isso do risco de rompimento, tem uma coisa ainda mais triste falar sobre, que todo mundo pensa, putz, tem um risco de rompimento de uma barragem gigantesca, uma das mais barragens do Brasil, e aí? Que agora com certeza vão ter as maiores empresas de engenharia tentando pensar em soluções para evitar com que se rompa, né? Na verdade, a ação que foi feita foi a instalação de sirenes. Só. Tipo, se romper, a galera vai ficar sabendo. Só isso. Tipo, ainda não foi feita nenhuma ação de mitigação para que aquilo não aconteça. E, por enquanto, a comunidade que vive ali mais próxima da barragem do Alto Xingu, ela tá em risco constante. Eu sei, tenso, né? Não era nem pra deixar a vibe do GE tão triste, mas eu juro que foi vocês que começaram aí. Ok. Acho que a gente pode passar pro próximo. Alguém quer falar mais uma coisa? Acho que não. Eu tô sendo ouvido, né, gente? Às vezes dá uma agonia ficar no silêncio. Tá sendo ouvido, sim. Ótimo. Então, o último elemento do ACE, que eu diria que é o que, ao mesmo tempo, é o mais importante para que a gente consiga implementar todos os outros 5, e ao mesmo tempo é o mais importante para tudo, né? É meio óbvio falar sobre isso, mas é cooperação internacional. Todos os pontos de qualquer agenda, de qualquer diplomacia, só dá certo se tiverem vários países, tipo, os países mais interessados sempre vão estar ali demandando, mas não só eles, como todos os países do mundo têm que estar, tipo, alinhados e, principalmente, infelizmente, principalmente os mais poderosos. Então, a gente vê grandes avanços nas agendas que países como Estados Unidos, China, querem. Então, tipo, a gente quer avançar nessa agenda aqui, eles que mandam, sabe? Quando Obama aceitou o Acordo de Paris, é que o Acordo de Paris foi assinado e foi por isso que foi esse grande sucesso, entre aspas, em 2015. Porque o protocolo de Kyoto, um dos maiores problemas era que os Estados Unidos não tinham assinado. E, basicamente, a gente precisa tanto dos países mais poderosos, quanto dos mais afetados, quanto dos, enfim, os países exemplo, para que a gente consiga avançar na agenda de ACE como qualquer outra agenda. E, enfim, acaba sendo também o ponto número 17 dos ODS, de instituições fortes. É basicamente a mesma coisa, só que trazendo mais para a perspectiva do empoderamento climático. Acho que é isso. E até aqui vinha a parte de Paulo. E, infelizmente, até agora ele não recebeu minha mensagem, então... se ele voltar do nada, a gente já vai ter uma má notícia aqui, tipo, amigo, desculpa. Mas é isso. Então, Brasil e ACE, olha só. Essa seria a parte que eu ia falar. Basicamente, o que tem para ser falado sobre Brasil e ACE é que, como a própria Karina já falou, a gente acompanha essa agenda já há muito tempo. Como vocês sabem, o Engajamundo surgiu em 2013, né, de forma institucionalizada, e aí a gente acompanha todas as COPs desde 2013, que foi a COP19 em Varsóvia, e desde então, uma das agendas que a gente mais acompanha é a agenda de ACE, desde que, enfim, a gente estava no início do programa de trabalho de Doha, né, que começou em 2012, e até hoje. E, basicamente, o que aconteceu foi, desde esforços do Engaja em colocar o EducaClima como uma plataforma pública e completa, até isso aqui que vocês estão vendo na tela, que tem um site que depois, enfim, quem tiver acesso ao slide vai ter acesso a esse site, que vai estar escrito nas anotações. Todos os países têm que colocar um ponto focal de negociação de ACE. É basicamente o negociador sobre esse ponto em específico. E aí o que estava acontecendo é que não só o Brasil, como vários outros países, não tinham negociador, e isso era uma das coisas que mais atrasava a agenda. E quando foi percebido isso na COP de 2017, em Bonn, na Alemanha, a delegação do Engajamundo foi e percebeu, caramba, a gente não tem um negociador de ACE indo para as reuniões, e aí foi se procurar quem era essa pessoa, e não tinha ninguém.
Aí, outro esforço do Engaja foi mandar uma carta para o Itamaraty falando a importância de ter um negociador de ACE e pipipipopó e tal. E o Brasil acabou que o Itamaraty nomeou esse homem, Mário Henrique Rodrigues Mendes, e ele, a gente até deu uma pesquisada, ele é uma pessoa jovem, uma pessoa legal, assim, pô, será que agora vai, assim, sabe? Mas aí entra um dos maiores impasses também na agenda de ACE. A agenda de ACE não é uma agenda que os países estejam muito interesse em negociar, porque não é uma agenda que, enfim, dê retorno direto e rápido, não é uma agenda que pareça que vai dar dinheiro, não é uma agenda em que os países... tem tanta coisa para negociar, e acaba que os países têm muito menos negociadores do que agendas. Então, basicamente, os negociadores acabam sendo negociadores de mais de um ponto. Então, esse ponto focal do Brasil em ACE, ele também é ponto focal do Brasil em várias outras coisas, e aí ele acaba ficando sobrecarregado, e essa sobrecarga faz com que ele não participe das conversas. E é basicamente o que está acontecendo. Nas últimas 2 conferências tiveram várias coisas na conversa sobre ACE, principalmente no ano passado, em Madrid, na COP25, que, enfim, era para ser Santiago, e em todas essas conversas a gente não tinha representação brasileira, e a gente, de novo, fez um esforço de ir lá no escritório do Brasil, a gente foi muito bem recebido, só que não, a gente, na primeira vez que a gente foi lá, a mulher que recebeu a gente falou, então, muito legal, mas a gente foi recomendado, ela não usou esse termo, esqueci o termo que ela usou, mas ela falou, a gente foi recomendado para não conversar com a sociedade civil, então, por favor, se retirem. E aí, basicamente, a gente fez o quê? A gente se retirou e a gente voltou depois, e com um convite formal para uma reunião importantíssima que ia acontecer sobre ACE, e a gente deixou o convite lá, e depois a gente foi cobrar participação e não tinha ninguém no escritório brasileiro, porque um lugar super importante pode ficar vazio desse jeito, né? Enfim, a gente fez até material para divulgação sobre isso. A questão toda o Brasil não está discutindo ACE há muito tempo, e não é só o caso do Brasil. Aí a gente vai para o próximo ponto, que são os maiores impasses atuais na agenda de ACE, e além desses 5 pontos que a gente que eu tinha colocado, que eu vou explicar para vocês, tem esse como eu comentei. Os países não têm interesse em discutir isso. Infelizmente, só 104 países têm um ponto focal nomeado. E, para quem não sabe, são 197 países que fazem parte da UNFCCC. Então, aproximadamente 54% dos países do mundo têm negociador de ACE. Agora, é bom se fosse todo mundo ativo, né? Porque a gente ia ter 104 negociadores ativos. Aí tem mais um agravante, que desses 104... acho que 10 estão ativos de alguma forma, onde apenas 5 de fato querem fazer alguma coisa. Então, de 197, só 5 negociadores de ACE realmente querem ver ACE andando. E eu consigo literalmente contar nos dedos de uma mão, que são negociadores da Áustria, Itália, Sudão, Nova Zelândia, e não estou lembrando do outro, Alemanha, eu acho, mas enfim, da Alemanha às vezes vai, às vezes não. Tem alguns outros que participam pontualmente, mas também não respondem e-mail, não participam de nada, enfim, só tá lá o nome, só é nomeado, tem um e-mail, inclusive, como vocês podem perceber, aqui nesse site que eu falei para vocês, a gente tem até possibilidade de entrar em contato, a gente tinha uma planilha, a gente que eu digo, o grupo de trabalho de ACE da Yongo, e a gente tinha uma planilha com os contatos dessas pessoas, a gente entrava em contato, a gente mandava mensagem pro WhatsApp, a gente mandava e-mail, e muito pouca desses países respondiam, principalmente Itália e Áustria, que são, enfim... e Suíça. Suíça é porque a ponto focal da Suíça é jovem, então ela tá nessa com a gente. Amigo, e a gente... foi mal interromper, mas explica o que é Yongo, para quem não sabe. Vou explicar. Massa. Enfim, e a gente vê que a gente não consegue avançar na agenda com apenas Suíça, Áustria e Itália puxando esses pontos, né? Então a gente precisa de um esforço mais coordenado de vários países. E para quem não sabe como a gente fez esse ponto, a Yongo é a constituinte de juventude dentro da UNFCCC, dentro da Convenção Quadro. Então, existem várias, acho que 6, constituintes de empresas, de organizações, de
cientistas e da juventude. Então, a gente faz parte dessa da juventude, obviamente. Então, são as organizações que pautam clima e são de pessoas jovens. Em alguns países são jovens até 29, que é o caso da Engaja, e 35, que é o caso de alguns outros países. Mas, enfim, são as organizações de juventude que pautam clima. E aí, a Yongo é dividida em vários grupos de trabalho. Tem grupos de trabalho desde oceanos até cidades, até ACE. E eu faço parte do grupo de trabalho de ACE da Yongo. E, enfim, a gente se reunia presencialmente na COP praticamente todos os dias para discutir algumas coisas, para construir alguns documentos. E agora a gente está se reunindo à distância e para discutir, enfim, algumas sugestões que a gente está fazendo como constituinte da UNFCCC. Então, aqui a gente pode ver os maiores impasses atuais na agenda de ACE. E nele a gente pode, eu coloquei só esses 5 pontos que eu posso falar sobre horas sobre cada um deles, mas é basicamente isso, a falta de igualdade no tratamento de cada elemento do ACE. A gente vê muita gente falando muito sobre educação e treinamento, mas e os outros 4, sabe? São 6 pilares. E a gente sabe que isso acontece porque educação e treinamento são as mais fáceis para você conseguir financiamento, mas, enfim, é através dos outros 4 que a gente consegue isso, né? A lacuna de financiamento para cada agenda, ou para a agenda. Então, a gente simplesmente vê que esse é algo escrito muito bonito, e aí, na hora de implementar, a gente tem esse impasse, assim, de onde vai sair o dinheiro, sabe, para o ACE. E algumas pessoas defendem que saia do Fundo Verde para o Clima, algumas pessoas defendem que saia de cada país que queira tratar ACE, ele que tira das suas reservas, enfim, e coloque isso a nível nacional, mas a gente consegue perceber que assim a gente não vai ter um avanço a nível internacional, né? Então, se a gente tivesse um encaminhamento da própria Convenção Quadro para dizer de onde vai sair os fundos para o ACE, isso seria, assim, incrível, e como é que isso vai acontecer, né? E mais detalhes a gente consegue ver nos programas de trabalho, mas é basicamente isso. A falta de indicadores robustos para rastrear os avanços na agenda, como eu disse, muito texto escrito bonito, muita coisa legal, e na hora de você ver se aquilo realmente está sendo implementado e se está sendo implementado de forma com sucesso, a gente trava, foram, enfim, uma ação de treinamento feito em 20 empresas, e é isso aí, pronto, acabou. Mas é só isso que a gente precisa? E aí, aquelas pessoas que foram treinadas, de fato, estão aplicando aquilo no seu dia a dia, sabe? A gente não tem esses indicadores robustos. A falta de cooperação internacional, que, como eu comentei, poucos países estão puxando a agenda, e a falta de ACE nas NDCs dos países. Explicação do que é NDC. NDC, cada país faz a sua, é basicamente a contribuição nacionalmente determinada, e aí, eu sou dos Estados Unidos e eu vou determinar que minhas emissões vão reduzir em 10% até 2030. Aí os Estados Unidos faz isso, coloca como lei, assina no seu congresso e basicamente eles são obrigados a cumprir aquilo. Só que é uma obrigação meio que não obrigada, sabe? É uma contribuição. Então, a gente não vê obrigatoriedade no cumprimento das NDCs. E, enfim, essas NDCs foram escritas em 2015. Cada país fez a sua. Quem quiser, é só botar no Google, assim, NDC Brasil, que vocês vão ver qual é a contribuição nacionalmente determinada do Brasil. Aí tem tudo isso de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E a gente vê que não tem ação para o empoderamento climático na NDC do Brasil. Não se espantem, não tem em muitos países. Eu acho que de todos os 197 países que assinaram o Acordo de Paris, acho que agora que os Estados Unidos saindo, são 196, apenas acho que 3 ou 4 tem ACE na sua NDC. E aí fica muito mais difícil da gente ver avanços reais na agenda, se os países não estão nem se determinando que eles vão fazer essa contribuição. Então, a gente pede, né, e aí a gente pede individualmente para cada negociador, quando a gente tem acesso a eles, né, para que eles coloquem isso nas NDCs dos países, porque essas contribuições nacionalmente determinadas são revisadas. E, atualmente, o período de revisão é de 5 em 5, então, 2015, que foi o Acordo de Paris, as NDCs foram implementadas,
e agora eles estão sendo incentivados para atualizar essas NDCs. Então agora a gente está forçando, assim, que é uma sugestão meio que a Yongo força e pede para que os países incluam ACE, principalmente de uma forma implementável em suas NDCs, de uma forma que seja, enfim, que tenha indicadores para que a gente perceba que esse, de fato, vai acontecer naquele país. Beleza. Ai, gente, tô falando muito. Se alguém quiser me interromper a qualquer momento, viu? Por favor, não tenham vergonha. Enfim, como o Paulo comentou, o programa de trabalho de Doha, que foi implementado em 2012, na COP17, ele tem a duração de 8 anos, e diferente do programa de trabalho de Nova Delhi, ele não foi prolongado. O de Nova Delhi tinha uma duração de 5 anos e foi prolongado por mais 5, e o de Doha não vai ser prolongado. Então, basicamente, a gente vai precisar fazer um novo. E, segundo, enfim, pessoas que estavam, né, nas negociações de ACE há muito tempo atrás, não foi fácil fazer uma atualização de programa de trabalho. O programa de trabalho de Nova Delhi existia e, basicamente, tiveram que fazer outro do zero, usando pouca coisa do que já estava feito do de Nova Delhi. E aí, a gente vai ter que fazer basicamente a mesma coisa agora. E isso é uma das coisas assim, mais chatas que está acontecendo. Os países não estão tendo muito esforço para olhar para isso. E esse é o ano limite. Então, 31 de dezembro desse ano, a gente termina o programa de trabalho de Doha, que é o pouco que a gente tem para ver os avanços na agenda de ACE. Também, quem quiser, pode pesquisar no Google o programa de trabalho de Doha, que tem muitos mais detalhes sobre isso, mas não me prolongando, até porque, né, já são 9 da noite. Ele agora vai ter que ser reformulado, provavelmente vai ser programa de trabalho de Glasgow ou algo do tipo. E aí, esses pontos que eu separei aqui, que são 3 pontos, com, enfim, alguns subpontos, são os pontos que a Yongo, que, como eu comentei, ela está propondo para atualização do programa de trabalho. Então, basicamente, já que vai fazer um novo, vamos fazer com esse cronograma, alinhamento com outras linhas do tempo, revendo e melhorando o progresso, colocar um progresso eficaz, um processo eficaz no ACE, que tenha metas, métricas e relatório, um plano de ação, uma força-tarefa, elementos para implementação, uma plataforma global para o ACE, financiamento para o ACE, integrando o ACE nos NDCs que eu comentei anteriormente, o desenvolvimento de estratégias nacionais, o aprimoramento do trabalho dos pontos focais nacionais, que é PFN, era para ter escrito por extenso, que é National Focal Points, pontos focais nacionais de ACE. Então, tipo, atualmente, os pontos focais assumem a agenda de ACE, inclusive na COP25 eu tenho a experiência de que eu estava na reunião e entrou uma mulher, tipo, meio perdida, e aí a gente, olá, boa tarde, você pode se apresentar? Ela falou, então, eu recebi um e-mail ontem que eu sou a nova negociadora de ACE e eu não sei o que é isso aí. Então, basicamente, ela foi nomeada para ser a ponto focal da Austrália e ela não sabia o que era ACE. E aí, tipo, a ponto focal da Áustria falou, então, quando me chamaram foi igualzinho, eu era negociadora de financiamento, me botaram em ACE e eu não sabia nem o que significava isso aí. Então, basicamente, a gente está vendo que só estão nomeando as pessoas e nada de você ver aquilo sendo implementado. E, enfim, não tem nem treinamento desses pontos focais. E aí não tem um trabalho, tipo, não tem um plano de trabalho para cada ponto focal, não tem essa memória institucional de cada país. E, enfim, pontos que a gente vê que faz sentido que a gente coloque para o próximo programa de trabalho e que esteja documentado. Estabelecendo pontos focais jovens de ACE, que também é uma ideia que surgiu na COP25, a gente percebe que a juventude, às vezes, tem esse papel de incentivar e cobrar, e aí seria muito massa se a gente tivesse, tipo, nos países, pelo menos, que a gente tem um negociador de ACE, a gente tivesse um negociador jovem. E aí a gente surgiu com essa ideia lá, eu, inclusive, apresentei a ideia durante a conferência de imprensa, que foi no pior dia possível, porque estava vazia a conferência, que metade da galera foi expulsa. Para mais informações, pergunte para Gisele Cavalcante, que também foi expulsa no meio. Foi massa, gente. Foi ótimo. Enfim, tava bem vazia a minha conferência de imprensa, viu? Obrigado por isso. Mas aí a gente apresentou essa ideia de ter um ponto focal jovem para acompanhar o ponto focal do país, já que os pontos focais não estão nem sabendo para que isso está andando. Bora botar um jovem junto com ele,
foi uma ideia excelente que, tipo assim, que foi muito bem recebida pelos pontos focais que trabalham com agenda, e isso eu digo das que realmente trabalham, da Itália, da Áustria, do Sudão, realmente gostaram da ideia. E a gente, enfim, sugeriu para que isso seja implementado no próximo programa de trabalho, né? É um sonho. Mas se for, caramba, seria muito massa, e aí a gente ia ter também os pormenores dessa ideia. E vinculando esse a outros programas de trabalho, fluxos de trabalho, que é unir a agenda de ACE com outras agendas que, enfim, sejam mais... como é que eu falo, sejam mais chamativas, aí o ACE meio que entra na onda. Tipo, a agenda de direitos humanos. Tem muita gente que vai para a COP só para discutir direitos humanos, mas poucas dessas pessoas conseguem perceber que a agenda de ACE também é uma agenda sobre direitos humanos. Educação, acesso público à informação, participação pública. Então, basicamente, a gente consegue entrar junto nas conversas para conseguir trabalhar de maneira transversal. E continuar o diálogo de ACE, que é a coisa mais importante, né? A gente não parar a conversa de 2005 a 2020, e é isso aí, pena, acabou. A gente quer que isso continue. Acho que é isso que eu tinha separado, gente. Agora é com vocês, Gisele Cavalcante. Menino, que chique, eu tenho até uma apresentação dessa. Então, pensando agora, vocês me escutam bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Horrores. Massa. Perfeitamente. Pensando então, como é que esses pontos de ACE se tornam mais concretos na nossa realidade, tipo, para além das negociações. Eu lembrei muito de uma coisa que eu particularmente só fiquei sabendo quando eu estava na COP, que é o Acordo de Escazú. Não sei se alguém aqui já acompanhou de alguma forma, e se quiser compartilhar o que sabe, por favor, fique super à vontade. Mas então, resumindo o que é o Acordo de Escazú, que o nome oficial dele é Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe. Só pelo nome já dá para notar que tem vários pontos que Paulo e Bruno trouxeram antes, que são os elementos de ACE, tipo participação pública, acesso à informação, transparência e tal. É um acordo que pauta isso e ele é específico, ele é regional da América Latina e do Caribe. Ele veio como fruto da Rio+20, depois das negociações que aconteceram, ele surgiu daí, e é o primeiro tratado regional da América Latina e do Caribe, ou seja, ele é específico para essa região, pensando nessa realidade, sabe? Outro ponto importante que trouxeram antes é a cooperação internacional, e ele também pauta isso muito forte, mas no sentido de uma cooperação sul-sul, ou seja, um fortalecimento das capacidades e reforçando a cooperação entre os países da região do sul global, ou seja, de novo, América Latina e Caribe principalmente, e pauta maior acesso à informação. Tá aí um erro de digitação, maior e maior, desconsiderem isso. Maior acesso à informação adequada, e aí no sentido de acesso à informação, de participação também, ou seja, não só saber o que acontece, mas de participar ativamente e que isso se dê de uma forma adequada, realmente participativa, porque isso é um caminho para a gente estar mais ciente de quais são as decisões que estão acontecendo e como que elas afetam a gente, beleza? E aí, ele também é o primeiro tratado da história que inclui pautas específicas para proteger defensores de meio ambiente. Defensores no sentido de pessoas que atuam na defesa do meio ambiente, mas também e principalmente as comunidades que estão nessa linha de frente, que trabalham na base e que são extremamente violentadas em todos os sentidos, quando elas precisam atuar com as pautas ambientais. O Acordo de Escazú, ele foi terminado, assim, entre aspas, final de 2018, e aí ele teve a assinatura de mais de 10 países, se eu não me engano, foram 12 países que assinaram o Acordo de Escazú. O Brasil estava incluso, isso em 2018, mas agora tem a etapa de ratificação do acordo, ou seja, de fazer valer esse acordo
de firmar esse compromisso e fazer valer no território nacional de cada país. Até agora, foram só 3 ou 4 países que ratificaram. Uma das referências que eu comentei antes, que eu vou passar para vocês, é exatamente, tipo, explicando como está o cenário atual do Acordo de Escazú, mas atualmente a gente tem 3 ou 4 países que ratificaram. O Brasil não está incluído nisso. Eu, particularmente, não vejo o Acordo de Escazú sendo pauta de nenhuma discussão. Na COP, a gente teve discussão sobre o Acordo de Escazú, mas foi muito mais puxada pela sociedade civil. Cá, eu acho que participou de um evento desse, não foi, Karina? Ou outra pessoa da delegação, não lembro. Sim, amiga, foi eu e a Val. A gente participou. Massa. Ele era basicamente um encontro da sociedade civil, né? Falando sobre o Acordo de Escazú. Sim. Pois é. Não tinha nada oficial do governo, não. Era mais para discutir mesmo. Exatamente. Ou seja, ele está sendo discutido, pelo menos no nosso cenário, em meio à sociedade civil, principalmente considerando que a gente vive num país que é tá tipo no primeiro lugar, ou é um dos, sei lá, top 5 que mais mata defensores do meio ambiente. Não sei quais são os dados atualizados disso, mas recentemente a gente era o país que mais matava defensores do meio ambiente e a gente simplesmente, a nível de governo, não está discutindo sobre esse acordo. E claro que isso não é tipo, poxa, o governo esqueceu do Acordo de Escazú, esqueceram que ele existe. Não, é intencional de alguma forma que não seja discutido atualmente, porque essas pautas de participação, de acesso à informação, de transparência e de defesa aos defensores do meio ambiente não estão sendo fortalecidas de forma alguma nesse governo. Pelo que eu sei, o acordo precisa de pelo menos mais 5 países ratificando para ele ser realmente aceito. Mas eu não sei dizer, se alguém souber, compartilha, qual é o prazo que tem para esses próximos países ratificarem ou não. Mas basicamente é isso do Acordo de Escazú. Eu sei. Pois diga. Infelizmente, o acordo caduca se não tiver, como a gente falou, né, 75% dos países que fazem parte dele ratificando ele nos seus congressos, e ele caduca em 31 de dezembro de 2020. Então, tem muitos esforços para que mais países ratifiquem logo isso. E a notícia é que a Nicarágua assinou e ratificou, tipo, tem 2 semanas, e ela foi o 4º país, então agora falta acho que só 4. Para mais informações, é só também botar numa hashtag Escazú a hora, e a hora é com AHORA, porque como é um acordo da América Latina e a maior parte dos países da América Latina falam espanhol, então essa hashtag está sendo subida em espanhol. Aí você vê muitas publicações, tanto no Instagram como no Twitter, sobre isso. E, enfim, a gente tem até só 31 de dezembro desse ano para que o acordo não caduque e vire só mais um acordo que quase deu certo. Isto. Pode passar. Tá. Agora, aproximando um pouquinho mais das pautas da nossa realidade, eu achei que seria legal a gente discutir também sobre a educação climática. Educação que é um dos pontos de ACE, e que dentro do Engaja a gente trabalha de várias formas com a educação, desde formação a grupos de estudo e até projetos de educação ambiental, educação climática que a gente já teve. Então, eu achei legal dar esse destaque. Só que antes de falar de educação climática, eu acho super importante a gente entender também qual é o cenário da educação ambiental no Brasil, na ideia de que educação climática faz parte desse guarda-chuva maior que é a educação ambiental. No nosso país, a gente tem vários documentos e diretrizes e políticas, enfim, que influenciam como se dá a educação em todos os níveis, no sentido de desde a educação básica até a educação universitária, educação de jovens adultos e etc. A gente tem documentos que dão diretrizes para como funcionam esses níveis de educação, e um dos mais importantes é a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum,
que ela traz orientações e tenta dar esse panorama geral de unificar, de trazer diretrizes que sejam gerais a nível nacional, que vão virar depois projetos pedagógicos e currículos de cada escola, cada instituição, cada um adequando a sua realidade, mas que tem esse grande guarda-chuva que é a BNCC. Por que ela é tão importante? Ela vai influenciar a formação de professores, elaboração de materiais, avaliação educacional das instituições, vai dizer quais são os temas que são importantes serem trabalhados dentro de disciplinas ou de forma transversal. Enfim, ela vai pautar muita coisa de como acontece a educação no país. O que acontece em relação à educação ambiental? Na última revisão da BNCC, que também foi no final de 2018, o tema de educação ambiental, especificamente a palavra educação ambiental como categoria, ela foi suprimida bastante, reduziu bastante o quanto que ela é citada em relação a versões anteriores, a atualizações anteriores da BNCC. Isso mostra, é um dado assim de números, que mostra o quanto que a gente tem deixado de falar, de aplicar a educação ambiental no nosso país. Inclusive, esses dias eu estava pesquisando informações mais atualizadas sobre isso, e tem um artigo que ele vai fazer a revisão da BNCC, especificamente sobre educação ambiental, e o termo desse jeito, educação ambiental, ele só aparece uma vez na BNCC inteira, que é nas introduções e sendo citado como um dos temas contemporâneos que precisam ser discutidos de alguma forma. Ou seja, educação ambiental na BNCC é pouquíssimo falado, e é falado de uma forma muito rasa, e ela é tida como uma temática transversal. O que é isso? Não é específico de nenhuma disciplina, ou seja, não é só ciência na educação fundamental ou biologia física, blá blá blá, no ensino médio que vai falar sobre a educação ambiental. A proposta é que ela seja tratada um pouco, meio que pincelada, em todas as disciplinas e em todos os níveis de educação, de novo, desde a educação infantil até fundamental, médio, universitário, ensino de jovens adultos, etc., que ela seja tratada de forma pincelada em todos esses níveis, independente de disciplina. Cada disciplina vai tratar da forma que acha que se aplica mais ao seu campo, né? E aí, essa é a teoria, que é muito bonita, de vamos todos nós falar de educação ambiental de alguma forma, só que na prática não acontece, porque ela é tida de uma forma muito pontual. Por exemplo, aquela velha experiência de criar um pé de feijão no algodão. Isso pode ser tido como educação ambiental. E ela, de modo geral, ela é assim, é tradicional, é muito focada em pontos específicos e é muito conservadora, que vai exatamente no sentido contrário de tudo que a gente quer e tudo que a gente precisa para uma educação ambiental, pensando também no contexto de mudanças climáticas. Ou seja, que é uma educação que seja crítica, que não seja tão quadradinho assim, de ambiental é uma coisa, social é outra coisa, não, que isso esteja integrado, e que seja transformadora também, né? Não só uma educação de transmitir informações, eu vou ficar aqui falando meu blá 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 eternamente e os alunos vão ficar só escutando esse blá 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 e não fazer nada de prático, que é o que acontece muitas vezes, né? Ou seja, existe esse abismo gigantesco entre a educação que a gente quer, a educação que a gente precisa e a educação que a gente tem na realidade. E a educação climática, para onde que vai no meio desse rolê todo? A maior parte das vezes ela simplesmente não vai. A gente vai ter disciplinas de geografia, de biologia que vão falar muito por cima o que são mudanças climáticas. Existem casos legais que isso é tratado, casos bons, que é tratado desde a educação infantil de alguma forma. Eu já tive experiência de fazer pesquisa, por exemplo, com crianças sobre mudança climática, de ver o que elas entendiam e se elas entendiam o que são as mudanças climáticas ou aquecimento global, que era o termo que elas associavam mais fácil.
E eu já vi crianças, por exemplo, de 8, 9 anos, que sabiam falar minimamente o que era mudança climática, mas muito naquele discurso que a gente vê nos livros de emissão de gases de efeito estufa, e faz aquele desenho da Terra, com os raios que entram, os raios que saem, blá blá blá. Ou seja, a educação climática no nosso cenário atual é muito pouco, é muito raso e na maior parte das vezes, ela é aquela coisa teórica e distante, que é muito difícil a gente assimilar no nosso dia a dia o que aquilo que a gente está vendo no livro de geografia interfere na minha vida aqui na minha casa, nas minhas compras do mercado e tudo mais. Então fica uma distância gigantesca. Esse é o cenário que a gente tem na maior parte do país. Existem, claro, casos específicos de projetos, de currículos que tentam trabalhar de uma forma mais prática, tipo teoria e prática integrada, que trazem mais para perto, que é um caminho muito bom, mas que não é o cenário assim da maior parte das experiências. Pode passar. E aí, da nossa experiência com da rede do Engaja, Bruno já falou da carta para o Itamaraty, que foi uma das experiências que a gente já teve, foi um dos formatos que também é esse. E falando especificamente de educação, ano passado a gente teve um projeto de educação climática, que é o EduClima, não é o EducaClima, então não misturem os termos que são muito parecidos. EducaClima, de novo, é a plataforma do governo, que a gente, como Engaja, fez parte em algum momento. EduClima é o projeto de educação climática, que foi criado pelo GT no ano passado. E também no ano passado a gente teve a primeira experiência de aplicar ele. A gente teve, antes disso, um encontro com todos os facilitadores que participaram ou que iam participar da execução do EduClima. A gente pensou em toda a metodologia do projeto, que era baseada em um outro projeto também da rede, que foi o Programa Amazônia, que está acontecendo, inclusive, nesse momento, nesses dias, na segunda edição, lá em Mato Grosso, eu acho. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija. Mas, enfim, o EduClima, que teve a metodologia baseada no Programa da Amazônia, que funcionava também em ciclos que eram. Quais eram os ciclos do EduClima? Primeiro a gente falava sobre ciência climática, e aí era toda a parte de dados mesmo, o que são as mudanças climáticas, como é que surgiram, a base científica, porque aqui a gente trabalha com dados e com informações referenciadas, porque fake news a gente não espalha, tem outras pessoas que estão encarregadas disso. Então, nesse ciclo a gente falava muito de o que são as mudanças climáticas, como elas acontecem, qual é o papel dos seres humanos em relação a ela e como que elas se aproximam da nossa realidade. Inclusive, nesse ciclo, a gente usou o documentário, que o Engaja também fez parte da produção, o Amanhã é Hoje. Se alguém aqui não conhece ou não assistiu, ou se está com muito tempo livre na quarentena aí em casa, eu sugiro demais assistirem, porque é muito bom. Depois desse ciclo da ciência climática, que a gente dava toda essa base, o segundo ciclo foi o de Advocacy, que é a formação que a gente já tem na rede do passo a passo do Advocacy. O terceiro foi o de comunicação, é um ciclo que ele é feito em parceria com alguma organização ou comunicador ou jornalista que seja parceiro do Engaja. No nosso caso, aqui em Natal, esse ciclo foi facilitado pela Gabi Yamaguchi, da WWF, porque também foi a W que financiou o projeto aqui. E o quarto ciclo, que foi o ciclo de mão na massa, o pessoal que participou pegava tudo o que eles aprenderam nesses 3 primeiros ciclos e criava algum projeto prático que falasse sobre educação climática de alguma forma. E o 5 era só de encerramento, de compartilhar quais foram as experiências, etc. Eu coloquei aqui o relatório narrativo do EduClima, tipo, como é que aconteceu o EduClima aqui, desde a preparação até a divulgação e todos os ciclos. Então, quem quiser, ele vai estar disponível aqui para ver também. E a gente agora, dentro da rede, está pensando em quais os outros lugares
que a gente pode expandir o projeto do Educlima. Tipo, o Rio já está planejando isso, Nai, se quiser falar alguma coisa, fique super à vontade. E a Bahia também está com a proposta de levar para lá. E é uma meta que, inclusive, aconteceu, que foi discutida no encontro de planejamento da rede, para quantas cidades mais a gente consegue levar o Educlima, porque é um projeto muito massa, que deu muito certo e que a gente quer muito que ele tenha um impacto maior do que só numa cidade, né? E é isto, pode passar. Tá, agora a gente entra na parte das demandas. Bruno, se quiser começar. É isso, acho que você pode descansar a voz um pouquinho. Obrigada, amigo. Basicamente, o mini GE, que acabou se tornando só um GE mesmo, porque né, 1h30, é isso. A gente tentou trazer essa visão internacional, nacional e também local dentro do Engajamundo de ACE. Ainda tem espaço para perguntas, obviamente, e agora a ideia é que a gente apresente as nossas demandas, como a gente está acostumado a fazer. Não sei quem entrou recentemente na rede, mas ano passado, o grupo de trabalho de clima teve esse esforço de pegar várias pautas e tentar conectar as demandas da juventude brasileira em relação a esses pontos. Então, tipo, a gente tem um ponto de povos e comunidades tradicionais. Então, aí a gente vinha com um pouco de um grupo de estudos, assim, rápido sobre isso. A gente, inclusive, trouxe a Val, que ela é indígena Munduruku, e aí, junto com a Paloma Costa, que trabalha com isso dentro do ISA, que é a coordenadora, né, do GT. E aí a gente fez a construção dessas demandas sobre povos e comunidades tradicionais. Então, o que a gente, como Engajamundo, demanda desses temas? E aí, já tem, acho que, 8 temas construídos, e aí a gente está tentando fechar isso. A ideia era fechar antes da COP, só que como aconteceu aquela tragédia de mudança de Santiago para Madrid faltando um mês, a gente teve que parar tudo sobre isso e ficar focando só na logística da nossa viagem para que a gente consiga ir para Madrid. E a gente conseguiu, mas aí... surtos no meio do caminho, eu acho importante muitos surtos, né? Muitos surtos, acho que ainda é pouco, não vai dar para perceber quantos surtos foram se a gente falar a palavra muito. Mas enfim, a gente conseguiu ir para Madrid, mas aí a gente não deu tempo de fechar as demandas. A gente está nesse esforço de fechar as demandas em 2020. E basicamente a ideia é que depois que esse documento de demanda seja terminado, entre aspas, né, que todas as demandas tenham sido apresentadas, a gente ainda tem algumas sobre direitos humanos para frente, acho que ainda tem gênero, eu acho, para ser discutido também. A gente veja o que esses pontos estão conversando, tipo, quais são, onde ocorre sombreamento, o que é isso, tipo, os pontos estão falando sobre a mesma coisa, sobre pontos diferentes, a gente tenta reduzir isso para tornar algo mais sucinto e menos cansativo de ler, e aí a gente tira esses pontos de sombreamento, reescreve alguns pontos, e aí a gente termina esse documento de demandas relacionadas ao GT de clima, e enfim, a gente vai ter como conectar isso com outros trabalhos que o Engage está fazendo, como o da visão da juventude, enfim, a gente vai ter isso pronto. E basicamente também vai ser a base dos nossos pontos de lobby de delegações futuras, que é basicamente os pontos que a gente leva como nossos posicionamentos de cada assunto, para que a gente não precise ficar discutindo o assunto durante a conferência, né? A gente faz isso de maneira prévia, e aí a gente já leva para a conferência a nossa demanda construída, e claro, a gente pode modificar lá, mas seria algo muito pontual e algo que seja consenso entre o grupo de lobby da delegação. E é basicamente assim que a gente está trabalhando. Aí os pontos que a gente separou para o ACE são esses 9 aqui, só que a gente ainda não escreveu eles da melhor forma possível, como eu comentei. A gente tem essa ideia de trazer para o coletivo, tipo, depois do GE a gente traz para todo mundo que está participando dele a escrita do que a gente fez, e aí, se vocês tiverem sugestões, críticas, enfim, essa é a hora de meter pau também, de achar que a gente está... vocês não falaram sobre o ponto X, e eu acho que tem que colocar. Essa é a hora de falar. Então, basicamente, o que a gente colocou é garantir o primeiro ponto, né, que, como eu comentei, o Brasil não está discutindo esse, então garantir que o Brasil participe das discussões em torno da agenda de ACE, diferente dos últimos 4 anos, que é basicamente, desde a COP, que não tinha nenhum negociador, até a COP 25, a gente vê que o Brasil não está discutindo ACE, e aí, enfim, a gente pode melhorar essa escrita e tal, foi mais uma coisa feita, tipo, rapidão.
mas a gente demanda isso. É consenso esse ponto 1? Alguém quer? Vamos tentar passar ponto a ponto, como foi feito nas demandas anteriores, que eu achei bem massa essa logística. Sim, é super válido esse ponto 1. Inclusive, eu tenho uma pergunta. Oxe, fácil. O Brasil está conseguindo, assim, manter contato com o negociador atual de ex? Porque antigamente tinha um que só sumiu, ninguém mais viu ele. Então, é esse. A gente não tinha nenhum, aí a gente mandou a carta para o Itamaraty, nomearam ele, e basicamente ele não responde e-mail, ele não responde mensagem, e é basicamente a mesma resposta que a gente tem de quase todos os outros países. Então, enfim, a gente pode fazer essa pressão de novo, né, de mandar outra carta para o Itamaraty, mas já tendo em vista que o chefe do Itamaraty agora é o Ernesto Araújo. Então, né, entender um pouquinho também de qual o chão que a gente está pisando. Essa pressão que a gente fez ainda era no governo, acho que no final do governo Dilma, início do Temer, não lembro. Mas aí a gente conseguiu algum resultado, né, porque outro cenário. Enfim, o segundo ponto, que é muito nessa ideia do que a gente comentou sobre educação climática, seria a ampliação, no caso a gente demanda a ampliação da inserção da educação ambiental na BNCC, Base Nacional Comum Curricular Comum, em todos os níveis de educação. Então, desde o ensino infantil, fundamental 1 e 2 e médio, e sendo estruturada em formato que possa incluir as esferas teóricas, práticas e políticas nas escalas locais e globais. Então, que a gente passe da conversa de plantar feijão no algodão para, de fato, saber fazer com que as pessoas saibam, com que os jovens que estão ali na escola saibam as ferramentas políticas de pressão pelo clima, pelo meio ambiente, enfim, e dar essas ferramentas e, enfim, fazer isso em grande escala. Porque, por mais que o Educlima seja um projeto incrível, ele é um trabalho de formiguinha, e a gente, não vendo isso em grande escala sendo implementado no Brasil, a gente não consegue ver mudanças reais a longo prazo, além de esforços pontuais, como é o que a gente já está vendo hoje. Então, basicamente, essa é uma demanda pela grande escala da educação climática. Inclusive, acho que dá para melhorar aqui escrevendo educação climática, né? Nem sei porque a gente botou ambiental. É porque no próximo é específico de educação climática. Ah, entendi. Foi Massa, só massa. naquela ideia de trabalhar o guarda-chuva para depois trabalhar o que está dentro dele. Massa, Mas então acho que dá para botar esse 3. se Pode falar. fizer sentido, a gente pode, de repente, colocar só climática e tirar o 3, o que vocês acharem que faz mais sentido. Eu pensei da gente botar em 2.1, tipo, deixar o 2 e botar como se fosse dentro dele, a gente quer pautar a educação climática como componente integrante da educação ambiental nas mesmas esferas. Tipo, como um 2.1 aqui. Sim, faz sentido. E aí a gente que lute depois pra reescrever isso como um ponto de lobby. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rapidão. Pronto. 3. Incentivamos a criação de uma plataforma de projetos da juventude em educação ambiental para maior troca de experiência e aprendizados coletivos. Isso era um ponto que, na verdade, é uma dúvida nossa, que a gente escolheu esse tema e a gente falou, bora pegar. Quando a gente foi lá nos documentos das demandas, tinham algumas demandas escritas, e a gente ficou, quem escreveu isso? Não foi nem eu, nem Paulo, nem Gi. E essa demanda 3 estava escrito só como plataforma da juventude. Eu falei, é uma demanda muito massa, mas bora escrever isso de uma forma que faça sentido. E aí eu coloquei, incentivamos a criação de uma plataforma de juventude, educação ambiental para maior troca de experiência. Mas se aqui na chamada estiver quem escreveu isso, por favor, levanta a mão e fala, então, eu pensei nisso. Se não, as pessoas que estão aqui, ver se faz sentido essa plataforma, e como seria isso, como é que a gente escreveria isso. Eu queria entender o que seria isso, né? Sim. Você ia falar, Nai?
Não, eu só ia perguntar se essa demanda estava lá no documento solta, tipo, na própria, tipo, como se fosse Ace, e essa demanda lá sozinha, Ace, tá? Tava lá como Então, Ace mesmo. dentro do Ace tinham várias coisas escritas, mas estava tudo, tipo, meio jogado. Tipo, plataforma da juventude, educação ambiental. Aí a gente ficava, tipo, ok, bora escrever isso aqui. E aí a gente Pois adicionou as é. coisas que não estavam. Você Tipo, sabe? eu queria muito entender o que é plataforma nesse sentido, né? Sim. Acho válido deixar isso aí, sei lá, se a gente não entender bem, pendente e perguntar nas próximas reuniões ou até mesmo no GT. Talvez alguém colocou, mas não tá por aqui, né? Então. Uhum. O que eu posso falar é que muito do que está sendo discutido sobre ACE a nível internacional, a gente vê que os países querem implementar ACE, mas não sabe o que já foi feito, principalmente nesses workshops que Paulo comentou. Então, esses workshops eram um esforço internacional para a regionalização da agenda, e agora a gente quer ver o contrário, né? A gente quer ver a regionalização ir para o nível internacional. Então, basicamente, das formas que os países que estão começando na agenda agora pedem é uma plataforma de fato de o que já foi feito, e a plataforma seria um site mesmo. E aí tivessem tipo vários projetos que já foram implementados, o tempo de duração, o país, como é que ele funcionou, enfim. E agora tipo essa plataforma não existe acho que um piloto dela, mas também enfim, eu só ouvi falar disso porque a ponto focal do Sudão comentou que ela queria muito que já soubesse, tipo, algumas coisas para que ela não errasse onde já foi errado, enfim, que a gente tivesse isso. Então, basicamente, eu entendo isso, que essas plataformas de projeto seria mais ou menos nessa lógica, mas aí quando colocaram plataforma de projetos da juventude, aí, enfim, coloca um pouquinho mais de foco no rolê, e aí eu não sei se faz sentido mais. Aí, até hoje, eu acho que eu só pensaria no Educlima nessa plataforma. Seria uma plataforma uni com um projeto só. Mas, enfim, se for entendido que não faz sentido, a gente coloca entre parênteses. E aí, né, depois, quando a gente for fechar o texto, a gente pode tirar. Alguém ia falar? Eu não. Eu acho que tem gente falando no chat. E pra mim Ah, eu não tô ouvindo, tá ruim de gente. abrir, só porque quando eu abro, ele aparece na gravação o chat inteiro. Vixe, e eu tô, tipo, Eu posso ler, gente. Beleza. beleza. Então, a Laine falou que ela não entendia inicialmente, mas agora que olhou os pontos, acha super válida a inserção de ACE como uma parte da educação ambiental, talvez. Apesar de entender muito mais sobre a dificuldade de se trabalhar com a educação ambiental de fato como um elo transversal e interdisciplinar, tanto na esfera da educação formal como informal. E, para mim, é só essa mensagem que aparece. Tá, arrasou, Laine. Então, seria mais um ponto de atenção sobre o entrave de ver a educação climática de forma transversal? Acho que é isso, né? Tá, então já que não teve muita resposta sobre o ponto 3, a gente pode deixar ele entre parênteses e deixar para discutir ele quando a gente for fechar o documento das demandas. Porque realmente não foi algo pensado por nós, foi algo que já estava lá no documento e a gente só não quis apagar, né? Falar, o que fizeram aqui é tudo merda, só o que a gente pensa é bom. Mas a gente quis abarcar isso e na torcida de que quem escreveu provavelmente estaria aqui, né? Mas não é o caso. Então, enfim, o ponto 4 é sobre que nós enfatizamos que os países devem implementar nacionalmente as políticas públicas relacionadas a esse, especialmente no âmbito da educação climática. Então, aí já seria mais focando em políticas públicas mesmo, e quando a gente usa o termo políticas públicas, ele vem com uma bagagem muito grande, e, enfim, eu acho que é um ponto massa se tocar, mas também bem polêmico, também tendo em vista como é visto a questão das políticas públicas. Nenhum comentário, posso passar.
Como o próprio Paulo diz, o silêncio é uma resposta, mas se tiver, gente, é só falar que eu posso voltar em qualquer momento. Aí vem o problema, né? Porque aqui eu tirei o 3, aí o 6 virou 5. Mas enfim, os governos devem se comprometer com a implementação do Acordo de Paris, com pleno respeito dos direitos humanos, em particular os direitos das comunidades vulneráveis, das populações indígenas, comunidades tradicionais, trabalhadores nos setores afetados por políticas e planos correspondentes, e promovendo a participação igualitária das mulheres e medidas sensíveis a gênero. Então, isso conversa muito com aqueles pontos que a gente conversou sobre acesso público à informação e participação pública, que são pilares de ACE. Então, e como eu comentei, apesar de serem pilares de ACE, são pontos que vão ser conversados em outras demandas. E isso não é um problema por hora. Por hora, a gente só tem que olhar os pontos relacionados à ação para o empoderamento climático. Se a gente entender que isso é um ponto de ACE, a gente pode seguir em frente. E aí, depois, quando a gente quiser fechar o documento, a gente tira esses sombreamentos. Ou mantém também o que fizer sentido. Uma coisa que talvez nesse ponto aí, não sei se eu tô falando besteira, mas que em particular direito das comunidades vulneráveis, porque eu vejo falando de mulheres, populações indígenas tradicionais, mas eu não vejo tipo falando de populações negras, que a gente já vê que elas são bastante afetadas, talvez especificar isso também. Não sei. Boa. Talvez eu esteja falando besteira mesmo. Mas para mim faz muito sentido. Então, A que gente tal deixa botar isso bem claro. indígenas e quilombolas aqui? Quilombolas também, né? Mas as populações negras não são só quilombolas, né? Exato. Especifica aí também. Deixa bem claro, tipo, o mais claro possível. Ou então a gente tira a especificidade, porque senão vai ficar um ponto gigantesco. E a gente deixa em... não, mas enfim. Eu não acho que deveria tirar a especificidade. Então vai ficar... pode ser. Gente, eu tenho um comentário. Não sei se vocês me escutam bem. Escutam? Sim. Tá, botei na TV, não sei ver se tá funcionando. Eu tava lendo um livro que ele é sobre direito, ambiente e políticas públicas. Inclusive, esse é o nome do livro, Direito, Ambiente e Políticas Públicas. E tem uma questão que, tipo, tecnicamente, pela lei brasileira, a participação popular já é garantida em todas as questões que tangem meio ambiente, seja de recursos energéticos, recursos hídricos, agricultura, educação nas escolas, tudo isso já deveria, por lei, ter garantido a nossa participação, né? O problema, de fato, para que isso seja efetivo, é que a participação popular, ela é vista só como uma etapa. E mesmo que, de fato, as pessoas consigam ultrapassar as barreiras e começarem a participar, não tem nenhum mecanismo legal que, que obrigue os administradores públicos a efetivarem o que foi deliberado pelo público. Então, talvez a gente possa falar um pouco sobre isso, sabe? Sobre a institucionalização de instrumentos legais que garantam de fato, a participação popular não vai ser só encarada como uma etapa, mas sim como uma parte decisória, sabe? Massa. A gente pode colocar um tópico específico para isso. Show. Não sei, deu para entender? Eu posso escrever também, não sei se ficou muito confuso tudo que eu falei. Deu super para entender. Achei ótimo. Show. Agora esses momentos de silêncio enquanto o Bruno raciocina uma frase.
Sem pressão, amigo, vai dar Acho que certo. dá. Deixa Isso está lá no documento das demandas também, sendo colocado lá? Ou vocês estão atualizando primeiro o slide e depois coloca lá? Eu acho que pelo que eu tô vendo é slide, né? Porque vai sendo editado aqui na tela. Mas Não, eu acho que estava antes. Isso, a gente tá trabalhando por enquanto só no slide e depois a gente atualiza o documento. que a participação popular deixe de ser vista apenas como uma etapa do processo da elaboração de políticas públicas. Disponibilizando meios jurídicos para garantir a efetividade das deliberações coletivas. Aparentemente foi perfeito no teu 5, né? Parece que teve o feeling para isso. Foi Que tudo agora programado, tudo ensaiado. temos. Bruno? Socorro, eu tava falando com o microfone Eu mutado. tava Amo. sentindo que isso estava acontecendo. Amo. Socorro. Eu falei que acho que o ponto 7 foi onde a gente parou, né? Qualquer coisa a gente volta. E o ponto 7 é uma demanda que a atualização do programa de trabalho de Doha ocorra com o lançamento de um novo programa mais forte e encaminhando os principais problemas na agenda de ACE. Porque aí a gente pode citar esses problemas, como eu comentei aqui em cima. Agora, lembrando, esses problemas que eu comentei aqui, esses 5 impasses principais, foram impasses levantados pelo grupo de trabalho de ACE da Yongo. Podem existir vários outros, enfim. A gente pode dar nome aos bois ou só colocar isso. E aí eu não sei como é que é mais estratégico. Mas enfim, basicamente a gente pedir, esse ponto só vai servir literalmente para esse ano, porque é na COP, basicamente na interseccional de Bonn, que ocorre normalmente no mês de junho, que eu tenho 99,9% de certeza que esse ano vai ser cancelado por causa de um certo vírus aí. Mas, para quem não sabe, existem 2 conferências de clima por ano. Uma é a COP e a outra é uma mais técnica, que é a interseccional de Bonn, que aí os pontos mais técnicos dos acordos são discutidos, enfim. E provavelmente esse seria muito discutido nessa interseccional. A gente não sabe como é que vai ser agora, porque ainda não foi cancelado, mas também não foi descancelado, então, enfim. E aí... outra coisa, só para acrescentar nisso. Também, além da interseccional de Bonn, existe um encontro específico para falar de ACE. Ele não se enquadra como uma conferência, mas é tipo um evento que ocorre todos os anos, que o nome do evento é basicamente Diálogos sobre ACE, e vão discutir, tipo, trocar experiências. Os países que vão, pelo que eu entendi, são só negociadores mesmo, ou parte da delegação oficial, ou seja, não entre a sociedade civil, para discutir experiências sobre ACE. Ele geralmente ocorre em algum período do ano específico, uma dúvida. Pelo que eu lembro, ele ocorre em junho também. O desse ano, que vai ser o 8º diálogo, ele estava marcado para ser... São 3 sessões, ia ser 3, 4 e 9 de junho. Mas também, né, com essa leve suspeita agora de ser cancelado.
Basicamente, essa incerteza envolve todos os aspectos do ano de 2020. As Olimpíadas, a própria COP, enfim. Aí a gente está muito nessa incerteza de como é que vai ficar essa agenda, já que o programa de trabalho de Doha não previa que, por acaso, necessitasse de mais algum tempo, né? Enfim. E a gente não sabe como é que vai ser a discussão de ACE, principalmente porque a gente não sabe se vai ter a SB 54, eu acho, não lembro, enfim. É o dobro da quantidade de... Oi? Eu acho que alguém falou, enfim. Que é a discussão mais técnica sobre os pontos dos acordos. Enfim. E aí, o 8º ponto, se o 7º for consenso, né? Eu acho que ninguém falou nada sobre. Eu não consigo ler porque tem uma informação aqui sobre isso. A implementação dos 6 pilares de ACE na NDC brasileira, claro. Então, é algo que faz muito sentido que a gente implemente e demande, né? Gente, eu tô sendo ouvido, pelo amor de Deus. Tá sim. Assim. Que nervoso que dá. Eu fico com certeza que caiu, mas eu vou continuar falando e foda-se. Depois eu fico, não, caiu mesmo. Aí não caiu, não. Tá, então o 9º ponto seria basicamente, como o Gi falou, também é um ponto que só serve esse ano, junto com o ponto 7, né? Porque o ponto 7 basicamente não vai fazer mais sentido ano que vem, já que o programa de trabalho de Doha já vai ter acabado, a gente já vai saber se tem um novo. E é a ratificação do Acordo de Escazú. Então, basicamente, é uma demanda do Engajamundo para que esse acordo seja pauta do Congresso. E adivinha quem escolhe as pautas? Um tal deputado chamado Rodrigo Maia. E, basicamente, ele seja pauta, seja votado antes de 31 de dezembro desse ano, antes que ele caduque, para que o Brasil seja um dos países que ratifique. A gente sabe que tem algumas dificuldades, porque é um acordo que fala sobre direitos humanos, direitos de ativistas, e para que ele seja ratificado teria que passar por todos os processos, e para isso tem que passar pela Câmara, pelo Senado, e tem que ter a sanção presidencial, né? Então, o cenário não está muito bom, mas nada impede da gente demandar, a gente está fazendo nossa parte, a gente está pedindo para que isso seja demandado, e vai que a gente consiga alguma articulação no Congresso para que, enfim, aconteça o que basicamente acontece com todos os outros pontos que o Congresso quer, e aí o presidente é forçado a sancionar por pressão, enfim. É basicamente isso que a gente separou, esses são os 9 pontos. A gente tem um esforço muito grande de deixar todas as demandas com menos de 10 pontos, então também é um esforço que a gente fez com o ex, mas não tem nenhum problema da gente colocar um 11º, e depois a gente dá uma enxugada. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Sugestões, críticas, elogios? Eu achei bola. Desculpa, achei que tinha caído. Então é isso, gente. Carol, você falou alguma coisa e cortou. Eu falei que eu achei show de bola. Isso, gente. Deem biscoitos pra gente. Por isso que a gente faz tudo isso. Pode falar rapidão? Pode, claro. Eu gostei muito. Muitas das coisas que foram ditas aqui, eu nem tinha ideia que acontecia. O próprio Ace, eu nem sabia o que era isso. Mas, tipo, ficou super fácil de entender. A linguagem também foi super acessível. Eu gostei muito. E se tiverem mais GEs que eu puder participar, eu vou participar, porque eu gostei mesmo. Vem, Vitória! Oxe, seja bem-vinda. E que bom ouvir isso, de verdade. A gente realmente tenta colocar a linguagem para uma coisa mais acessível possível e colocar várias imagenzinhas para não encher o slide de texto, mas às vezes é inevitável. E também tivemos problemas técnicos, né, com o Paulo, mas acho que a gente conseguiu dar uma driblada.
Aí ele mandou mensagem no grupo do GT. Caiu Ele a energia na casa dele. Ah, Tadinho. Ai, gente, eu vou falar. Desde que eu entrei no GT, tipo, eu via muito falar sobre Ace e confesso que, bem, eu poderia muito bem ter ido atrás, mas por algum motivo eu não fui. E eu só ouvia mesmo, assim, comentários durante a reunião e eu acho que essa reunião esse GE nunca foi tão necessário, sabe? Pelo menos na minha vida. Porque eu sabia muito pouco sobre Ace mesmo e via mais a galera que, de fato, acompanhava Jung falando sobre isso e nossa, muito legal e eu adorei mesmo, assim, vocês três foram incríveis, nada novo sob o sol, né? E, enfim, só queria também deixar aqui, tipo, um comentário que a gente tá sempre precisando de gente do Rio de Janeiro lá no GT de Clima, então, Vitória, se quiser, venha! Vai ser incrível ter você por lá. E se não quiser também tá tudo bem, fica livre. eu nem nunca tinha percebido que a Vitória era do Rio, viu? Ironia com esse sotaque, meu Deus. Ai, meu Deus, lá vem zoar meu sotaque. Mas é isso, eu aguento. Então, eu fiquei. Desculpa. Eu fiquei super interessada porque eu gostei mesmo, de verdade. Só que eu não sei como vai ficar. Porque assim, pela quarentena eu tenho tempo. Só que aí volta a escola. E aí eu tô com medo de não dar conta, de não ficar ativa. Mas eu vou pensar bem. Porque eu gostei demais. Muito bravo. Ai, meu pai, que sotaque gostoso, meu Deus. Ai, que Que bom ouvir isso. maravilhosa. Tô adorando esses biscoitos com sotaque carioca. Tá É gravado, isso. tá? Inclusive, a gente também está fazendo um esforço de gravar isso para depois ter outra ferramenta de divulgação. Então, quem não puder participar das reuniões depois que acabar a quarentena, fé que ela vai acabar daqui a pouco, a gente vai ter tudo isso gravado para ser assistido depois, com mais calma. E também a gente está tendo um esforço mesmo de ter isso documentado da maior quantidade de formas possível para que a gente consiga incluir a maior quantidade de visões possíveis nessas conversas. E é isso. Arrasaram! Parabéns, gente, foi ótimo. Eu cheguei ali, vocês já tinham começado alguns pontos, mas obrigada. Eu acho que é mesmo um tema muito de coisas para falar quando a gente fala de ACE. Muitos anos já trabalhando com clima e acompanhando as conferências, ainda assim a gente se sente muito perdido, então realmente é muito legal vocês conseguirem pontuar essas coisas e trazerem, e inclusive em português, tá, gente? Porque esses materiais em português é uma coisa muito difícil da gente conseguir, para a gente tentar acompanhar e entender onde que a gente está dentro disso tudo, tipo, como que o Brasil está atuando dentro disso tudo, às vezes fica muito complicado. Então, que legal que vocês conseguem trazer isso dentro de um GE, podemos dizer assim, e trazer essas demandas também. Estou feliz que a gente está conseguindo, quase finalizando já, né, as demandas e que a gente conseguiu fazer, né, porque talvez teve aquele momento que a gente pensou, será que ainda vai rolar as demandas e tal? E aí tá rolando e é ótimo. Valeu, parabéns, gente. Maravilhosos. Sim, obrigado, gente. Sobre o que a Ká falou dos materiais, eu acho muito importante pontuar que é o desafio mesmo. Quando o Paulo ia fazer essa apresentação no ano passado, ele praticamente só encontrou coisa em inglês, aí ele deu os jeitos dele, porque, enfim, ele não fala inglês, aí ele deu os jeitos dele para conseguir construir esse slide. Basicamente, esse slide, essa parte até esse slide aqui, foi o Paulo que fez, então ele conseguiu traduzir tudo, ficou uma coisa que deu para entender. Mas todas as nossas referências foram materiais em inglês. E como vocês podem ver, não é um impasse, né? Se você não fala o inglês, você pode clicar naquela ferramentazinha clica com o botão direito do mouse e clica em traduzir página. Não é uma tradução muito boa, mas é uma tradução que dá para o gasto, dá para você entender o que está sendo escrito ali. E a gente tem todos esses links como anotações no slide. Então, quando a gente mandar o slide para vocês vão poder passar slide por slide lá embaixo, aqui embaixo. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Aqui, por exemplo, Brasil e ACE. Aqui embaixo tem o link, que vocês podem ver todos os pontos locais de cada país em relação ao ACE. Tá tudo em inglês? Tá tudo em inglês, mas vocês podem clicar. Deixa eu dar um mini tutorial.
de como ler páginas da UNFCCC. Aí vocês clicam aqui, clicam em aí, traduzir para português. E pronto. Aí vocês podem ler, não é uma tradução perfeita, mas ó, parece que foi escrito em português. E qualquer dúvida também pode mandar lá no GT, pode falar durante a reunião, não tenham vergonha para isso. E é isso. É isso, gente. Já posso parar de compartilhar. Ui, que agonia. Tava compartilhando há muito tempo já. 83 mensagens aqui no Meet. Meu pai do céu. Então, acho que é isso. Boas noites a todos e todas. Boa noite, gente. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Aprendi horrores. Boa